Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui com mais um ISR Vídeo. E no vídeo dessa semana vamos falar um pouco mais sobre gráficos, né? Gráficos com o pacote Lattice. Para quem não conhece, esse pacote é um pacote do R bem interessante para você usar, principalmente, na minha opinião, para análise exploratória de dados, porque ele tem umas funções bem versáteis, né, para você rapidamente conseguir visualizar seus dados. Por exemplo, um gráfico de dispersão, mas você quer dividir em relação a uma variável categórica, com diferentes níveis. Então você rapidamente, com um pequeno comando ali, você consegue pegar aquele gráfico de dispersão e ver a relação entre as variáveis numéricas em diferentes categorias, em diferentes grupos, né? Então ele é bem versátil. E ele tem função para fazer gráfico de dispersão, ele tem função para fazer boxplot, para fazer QQ-plot, né, dos quantis, né, para a gente ver se segue uma distribuição normal ou alguma outra distribuição. Já estou dando spoiler do vídeo. Tem density plot e tem outros, né? A gente vai ver alguns nesse vídeo, eu trouxe alguns que eu acho que são interessantes assim para análise exploratória. Existem outros, tem um vídeo já que eu já postei já faz um tempinho aqui no canal, bastante tempo, aliás. Eu vou colocar o link dele aqui, que eu mostro como usar o Lattice para fazer mapas, né? Você faz um mapa rapidinho ali, dividindo, faz vários mapas, assim, enfim. Bem interessante aí para quem trabalha com mapas, quem trabalha com oceanografia, né? Dá para fazer uns mapas rapidinho aí de diferentes cruzeiros, diferentes áreas. Legal, bem legal para usar. Então ele é bem versátil, ele tem uma linguagem meio própria, né? Um dialeto, vamos dizer assim, dentro da linguagem R. Então algumas coisas às vezes são um pouquinho mais complicadas, assim, mas assim, dentro de parâmetros gerais, para usar sem querer formatar muito o gráfico, você consegue com poucas linhas de comando, bem rapidamente, sair com um gráfico assim, bem bacana, que vai te ajudar bastante a explorar e entender mais o conjunto de dados que você está trabalhando aí, quer seja coletado por você ou coletado por outra pessoa, às vezes é uma base de dados que você não conhece muito, e aí quanto mais você visualizar os dados de diferentes formas, você vai começar a entender melhor esses dados e as relações entre as variáveis que você tem no seu banco de dados. Então, vamos lá, abre o seu R aí e mãos à obra aí, vamos conhecer algumas ferramentas bem interessantes do pacote Lattice. Então, começando aqui a parte prática, aqui no R, né? Deixa eu direcionar o meu R para minha pasta. Então, nós vamos usar o pacote Lattice, né? Como eu falei na introdução do vídeo. Se você não tem esse pacote instalado no seu R, você pode instalar com a função install.packages, Lattice entre aspas, né? E depois carrega com library sem aspas. O meu já está carregado, já está tudo ok. Então eu coloquei esse arquivo alls.rdata, um link, né? Tá na descrição do vídeo, para você baixar. E ele já é um arquivo de área de trabalho do R, por isso que ele é um rdata. Então a gente carrega uma área de trabalho do R com essa função load. Uma forma que eu acho mais fácil de disponibilizar, porque não tem o rolo de vírgula, de ponto, né? Que às vezes dá problema no CSV aqui. Já está dentro do R, é só você carregar essa área de trabalho com load, o objeto já vai aparecer aqui. Então a gente pode dar uma olhada no objeto com a função str, que ela mostra a estrutura, né, desse objeto, que é um data frame, né? Uma planilha de dados no R. Nós temos 599 observações, 7 variáveis e uma série de variáveis aqui. Eu já vou explicar um pouco mais sobre esse banco de dados, contar um pouquinho a história dele rapidinho. Mas nós temos uma variável aqui que é o ninho, identifica o ninho, tratamento de alimentação, já vou falar sobre ela, o sexo dos pais, né, do pai ou da mãe ali, no caso, se é macho ou fêmea, tempo de chegada, isso aqui a gente não vai usar. Aí tem essa sibling negotiation aqui, eu já vou falar dela, que é a nossa variável resposta. Aí o tamanho da ninhada, brood size, e tem esse neg per tick aqui que a gente não vai usar. Então o food treatment e o sex parent, eu vou transformar para fator, elas vieram como caractere, né? Então eu vou subscrever elas e vou usar a função factor para transformar as duas em um fator. A gente pode olhar os níveis delas agora. O food treatment tem 2 níveis, deprived e satiated, né, saciado. E eu já vou explicar o que é cada um desses tratamentos. E o sex parent, como eu falei, essa é a mãe, né, female ou male, né, fêmea ou macho.
Então, essa base de dados é do Rowling do Berzier, 2007, eles publicaram o trabalho, e eles analisaram esse begging behavior, né, esse comportamento de, vamos dizer assim, de pedinte, né, de pedir, né, dos filhotes de corujas, né, que é um comportamento que ele ocorre quando o animal jovem ele depende dos pais para receber recurso alimentar. Então, quando os pais, né, o pai ou a mãe chega, no caso, no ninho, com alimentação, eles têm esse comportamento, né, de, vamos dizer assim, de begging, né, de implorar, de pedir ali a comida, né. Então eles avaliaram a resposta dos filhotes na presença do pai ou da mãe, né, por isso que tem o sex parent, né, ali, aquela variável, quando esses traziam presas, né, e avaliaram isso em 27 ninhos, e o número de filhotes por ninho variou entre 2 e 7. Depois a gente vai ver ali que tem um ninho com um só, mas a gente vai excluir dos gráficos. A variável resposta avaliada, que como eu falei, é essa Sibling Negotiation, não sei como é que é a pronúncia dela em inglês, e a gente vai usar ela chamar anyCalls, né, para facilitar aqui a escrita. Então já estou criando aqui uma variável all no DataFrame alls anyCalls e estou copiando todo o conteúdo dessa Sibling Negotiation para o anyCalls. Então ela representa esse comportamento do filhote, essa variável resposta. Né? Então, pré-chegada dos pais com alimentos, os filhotes com menos fome evitam competir com os mais famintos, então tem essa negociação, vamos dizer assim, aqui, né? Que é essa variável resposta. Então, temos algumas variáveis exploratórias, no caso, o sexo dos pais, tratamento da alimentação, que é saciado ou privado, e o tempo de chegada dos pais. A gente vai avaliar mais em relação ao tratamento de alimentação, aqui é a questão dos gráficos, né? Vamos dizer assim que é a nossa variável principal. Então eles conduziram esse tratamento fornecendo presas extras para metade dos ninhos, que foi o que eles chamaram de saciado, e para outra metade dos ninhos foi oferecida metade das presas. Então foi o privado. Então, deprived, né? Deprived e satiated. Então, essa base de dados foi retirada do livro Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R, né? Do Alan Zuri e colaboradores, que é de 2009, que é o famoso livro dos pinguins, que a gente fala, né? Carinhosamente, né? A gente chama de livro de modelagem dos pinguins. Tem uns pinguins na capa. Então, vamos explorar os dados. Né? A gente não vai trabalhar com modelagem aqui, a gente vai trabalhar com LETs para explorar esses dados de uma forma, mostrar algumas ferramentas no LETs para você conseguir explorar rapidamente os dados usando ele. Eu vou abrir uma janela para não ficar usando essa janela de baixo aqui. Ela é boa, mas às vezes ela é meio pequenininha aí para vocês que estão assistindo o vídeo. Deixa eu abrir uma janela até maior. Deixa eu abrir com Windows. Quem estiver usando o Mac usa a função Quartz, ou quem estiver usando Linux pode usar X11. Eu vou abrir uma janela de 10 por 10 polegadas, fica maior. Beleza, a primeira coisa, vamos visualizar a distribuição da nossa variável anyCalls, né, que é a nossa variável resposta, usando um histograma. Então tem a função histogram no LETs, né, e a gente, como é uma variável só que a gente vai usar, a gente especifica assim, bota o til, né, anyCalls, til anyCalls e data alls, né, que é o objeto. Eu não criei aqui, ó, meu vacilo aqui em cima. anyCalls não existe porque eu esqueci de executar essa linha aqui. Beleza. Vamos voltar ali embaixo. Sempre acontece esses erros, a gente esquece, né? Até bom acontecer os erros pra gente ver que acontece com todo mundo. Então vamos lá, histogram. Ele faz um histograma de frequência, né? Normal, né? Então, anyCalls aqui, a gente vê que tem bastante frequência, né? Nessas primeiras classes aqui, que dividiu em 10, deve ser de 1 a 3, de 1 a 2, alguma coisa assim. Aí a gente pode ver também por grupo de tratamento, né? O food treatment. Então esse aqui que é o legal do Let's, né? Então ele já tem essa capacidade, né, de você já botar uma variável condicionante aqui. Então bota essa barra vertical e a variável condicionante, no caso geralmente categórica, né? Uma qualitativa, um factor aqui. Então a gente colocando o food treatment ali, ele já separa essa distribuição do anyCalls para os ninhos que tiveram saciados e os que foram privados, né, da alimentação, que receberam metade, né, das presas. Já vê que tem uma diferença aqui, né?
Ok. Aí a gente pode comparar essas mesmas distribuições entre ninhadas de diferentes tamanhos. Nós temos lá o brood size, né? Se a gente olhar o brood size aqui, é unique, alls, usando o unique porque é uma variável numérica, não é uma variável factor, né? Então não posso usar o levels. Aí ele me mostra aqui, ó, eu tenho 1, 2, eu tenho ninho com tamanho 1, ninhada com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, 6 e 7, de 1 a 7. Então a gente pode comparar essas distribuições entre ninhadas, dessas ninhadas de tamanhos diferentes, né? Seria um tanto difícil com o histograma porque ele vai sobrepor, né? A gente não vai ver o histograma que fica atrás. Então a gente vai usar as curvas de densidade de kernel. Aí tem essa função density plot aqui no Lattice. E a gente vai adicionar a variável food treatment como uma variável de agrupamento. Então a gente tirou da condicionante e botou no groups. Você já vai entender o que é isso. E a variável brood size vai entrar no condicionante. Como ela é uma variável numérica, eu vou colocar ela dentro da função factor para transformá-la em factor. E aí eu vou tirar esse ninhada com tamanho igual a 1. Então eu vou criar um objeto novo aqui, alls2, e eu quero copiar todo o conteúdo de alls, onde alls brood size é diferente de 1. Esse aqui, essa exclamação igual é o operador lógico de diferente. Se fosse igual, era igual, igual, e diferente é exclamação igual. Então, todas as colunas. Então, depois da vírgula eu não boto nada. Então, vamos aqui, então, usar o density plot. Também ainda é uma variável. Então, o till anyCalls. Em função não, desculpa. Que é o condicionante para factor brood size. E a variável de agrupamento food treatment. Aí botei aqui o alls2. Então, ó, o que ele já fez aqui? Ó, rapidamente eu já tenho um gráfico de densidade de kernel para os dois tratamentos, tem o azul e o rosa, que não eu tenho para o saciado e para o privado, e por tamanho de ninho, tamanho de ninhada, aliás. Então, para duas ninhadas com 2, filhotes com 3, com 4, 5, 6 e 7. Então, tem duas coisas aqui, para a gente melhorar um pouco esse gráfico. Até para mesmo a análise exploratória, a gente poderia dar uma melhorada nele. Primeiro, pelo menos para mim, né, eu prefiro ver nessa sequência de cima para baixo. O Lattice ele bota sempre essa sequência de baixo para cima. Então a gente vai usar esse argumento aqui, s.table igual a true, e aí ele vai botar de 2 a 6. Vai começar 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outra coisa, a gente tem aqui muita, numa ninhada de tamanho 2, a gente teve aqui um ponto com muita densidade aqui, porque teve muita observação. Então a gente vai, as escalas, ele por padrão, ele bota as escalas y todas iguais, e escala x também, para ficar mais comparável, né? Então a gente vai dizer para ele que a gente quer escalas livres para y, né? Para cada um ter a sua escala. Então aqui embaixo eu acrescentei aqui scales list y, que é a escala y, list relation free. Ele é meio chatinho de escrever, que tem que ficar botando esses list, um monte de coisa. Então botei livre a escala y. Isso tudo aqui quer dizer. E o stable, como eu já falei, para botar naquela ordem que para mim pelo menos é mais correta. Então já deu para ver, né, a diferença aqui, então ficou uma escala diferente. A ninhada de tamanho 2, ninhada de tamanho 3 aqui. Então a gente começa a ver que para ninhadas menores parece que a densidade aqui é a mesma independente do tratamento. Aqui mudou um pouco, nessa aqui mudou um pouquinho. Nessa aqui os picos são bem diferentes, até tem uma que tem 2 picos. E nessa aqui ficou mais semelhante, com 7. Aí a gente ainda pode melhorar mais um pouquinho aqui. A gente pode tirar esses pontos que eles ficam poluindo, né? Deixar só as curvas. E vamos colocar a gente não sabe, né, quem é o rosa e quem é o azul. Então vamos colocar uma legenda aqui com esse AutoKey igual a true e o plot points igual a false. A gente tira os pontos. Então, assim, alguns ajustezinhos no gráfico, mas rapidamente a gente consegue um gráfico de densidade, dividindo aí ele em painéis para cada, no caso aqui, por um fator, né, que seria o tamanho da ninhada, e ainda tendo 2 gráficos para outro fator ainda, né? Então, com 2 fatores aqui dividindo esses dados. Então, é bem rápido, a gente consegue, com pouca linha de comando ali, a gente consegue aqui no Lattice fazer um gráfico para uma análise exploratória prévia, assim, bem mais eficaz, né? Porque a gente fica vendo tudo junto e não vê essas diferenças, né, entre
Agora o azul a gente viu que é o deprived, o rosa é o saciado, né? O privado é o saciado. A gente consegue já ter essa ideia como o N-calls vai mudando, né? Beleza, e uma outra função aqui que eu achei interessante trazer, que às vezes pode a pessoa já querer pensando, né, num teste, né? Eu quero saber como é que é a distribuição, né? Visualmente, como é que é a distribuição desses dados, né? Se ela segue uma distribuição normal, não segue, né? Então tem a função QQMath, ela fornece o normal QQplot, né, por default, que é o gráfico que mostra a distribuição de uma variável aleatória contínua contra os quantis de uma distribuição normal teórica. Então nós vamos entrar com uma única variável novamente, então tem a função QQMath, aqui bota o til, né, em função do N-calls, e aí eu já quero ver em relação a dividindo, né, por tamanho da ninhada e agrupando por food treatment, né. Aí eu coloquei o auto key igual a true para ele manter a legenda, né, para os grupos. Então, ó, aí eu consigo já ver aqui, ó, opa, me parece que não tem, né, uma distribuição normal, esses pontos eles tinham que estar mais retos aqui no meio, né, nessa diagonal aqui, apesar de não ter a QQ-line aqui, tem como colocar, mas eu acabei não trazendo, tem um código um pouco maior. Mas a gente já tem uma ideia, né, que a gente precisa que esses pontos estejam mais alinhados aqui, e a gente não tem distribuição normal nesses dados de maneira nenhuma, né. Bom, são dados de contagem, né, então dificilmente a gente vai ter distribuição normal. Então a gente ainda pode, assim, botar uma grade, por exemplo. Então tem esse type P para ter os pontos e G para ter um grid, né, atrás. E tem esse aspecto XY aqui que ele deixa mais retangular, né, o gráfico. Não ajudou muita coisa, mas botou um grid assim atrás, eu trouxe isso por curiosidade mesmo. Mas não melhorou em muita coisa o gráfico, não. E aí a vantagem dessa função é que a gente pode usar, tem um argumento distribution aqui, que a gente pode trocar a distribuição teórica. Né? O default é o knorm, né? Que a gente estava usando ali. Então a gente pode usar, por exemplo, o Poisson ou o Gama. Vou trocar as duas para a gente dar uma olhada aqui. Então, para eu trocar aqui a distribuição, eu vou botar aqui distribution, a gente tem que colocar como uma função. Então entra aqui com esse function, P, de probabilidade, né? E aí entra aqui com o QPOS, né? Que é os quantis do Poisson. Aí bota o P ali, que é a variável. E aí o Poisson ele tem esse parâmetro que é a média, né? Então eu preciso da média do N-calls aqui para ajustar esse lambda. Então, aí a gente já vê que parece que já segue um pouco mais, né? Em alguns casos aqui ele já não ficou mais tão deformado, né? É que a distribuição de Poisson ela tem essa característica um pouco diferente, porque são dados números inteiros, né? Mas, claro, a gente teria que testar, mas com certeza ela é mais adequada do que a distribuição normal. Aí, se a gente quiser ver o gama, né, eu trouxe aqui o QGama, né? E aí também o P aqui da função. E aí ele só tem esse parâmetro shape aqui que eu ajustei para 3, mas você pode testar com outros valores para ver se muda muito. Também não fica muito bom, né? Que a distribuição gama, a distribuição de Poisson, ela é adequada para valores inteiros, né, números inteiros, como é o caso da nossa variável resposta aqui, que são contagens, né. O gama é também adequada para dados contínuos, como a distribuição normal, só que tem que ser valores maiores do que zero, e diferentes de zero, né. E ela trata um pouco de dispersão, de variância, né, para esses dados, essas variáveis numéricas contínuas. Beleza, então só trouxe aqui para você ver que dá para fazer esses gráficos. E claro, aqui tem outros pacotes que tem outras funções que fazem isso aqui, só que o legal aqui é que a gente está conseguindo ver, dividindo, né, continuando da mesma divisão aqui por variável categórica, né, então é uma vantagem aqui do LEDS. Essa é a grande vantagem dele de fazer esses gráficos em painéis, né. E a gente ainda tem a função QQ, que ela vai comparar os quantis de duas amostras. Né? Ao invés de comparar uma amostra com uma distribuição teórica, como a gente fez com a QQMath, a gente compara duas amostras. Então a gente vai entrar com duas variáveis primárias na fórmula agora. Ó. A gente tinha só em função do N-calls, agora a gente vai entrar com outra. Eu vou comparar a distribuição do N-calls entre cada tratamento para os diferentes tamanhos de ninhada. Tá? Então botei a variável food treatment aqui em função do N-calls, aí em condicionante com o brood size, né?
Então a gente vê que não tem uma distribuição muito. Ele até coloca aqui, ó, está bem fininho aqui, mas ele coloca se você fizer no seu computador, você vai conseguir ver melhor. Ele bota a linha diagonal e se as duas distribuições, né, a distribuição do N-Calls em cada tratamento tivessem bem semelhantes, assim, a gente ia ter esses pontos bem alinhados nessa reta aqui, né? Como não é, ó, não estão distribuídos igualmente, né, em cada tratamento, a gente tem essas distribuições bem fora aqui. E aí, mais um aqui, outra forma da gente dar uma olhada nesses dados, né, uma forma de ver aí a distribuição dos dados e algumas estatísticas, a gente dá uma olhada nos quartis, né, da variável N-Calls, entre ninhadas de diferentes tamanhos e entre tratamentos de alimentação. E a gente pode usar a função BW-plot, que gera um box and whisker plot, né, o famoso box plot. Então, BW-plot, a gente colocou aqui, eu coloquei o factor brood size em função do N-Calls, e a condicionante foi o food treatment. Então, vamos ver como é que vai ficar o gráfico. Então, dependendo da ordem, a gente vai ter um gráfico diferente. Então, aqui ele separou em dois painéis, um para privado e o outro para saciado, e aí eu tenho um box plot do N-Calls para cada tamanho de ninhada. Ó. Do 2, começa embaixo 2, para 7. Né? Então, eu consigo ver dentro de cada tratamento como que a N-Calls, a variável N-Calls, se comportou para os diferentes tamanhos de ninhada. Então, uma forma de ver os dados. Né? Agora eu posso trocar a forma de visualizar esses dados, permitindo uma comparação melhor entre os tratamentos dentro de cada tamanho de ninhada. Então eu boto o food treatment aqui, em função do N-Calls, e a condicionante é o brood size. Ó, vamos ver como vai mudar. Eu botei o S-table igual a true ali, para ele botar naquela ordem. Ó, então eu tenho dentro de cada ninhada, de cada tamanho de ninhada, os tratamentos, saciado e privado. Né? Então já faço uma comparação mais direta dos tratamentos dentro de cada tamanho de ninhada, né? Fica mais fácil de visualizar. O anterior, né? Vamos ver como é que era de novo. Então eu queria comparar 2 com 2, ó, eu tinha que comparar assim, ó, um tá aqui, o outro tá ali. Mas às vezes o legal do box plot é você comparar lado a lado, né? Então vem para outra forma de troca ali a ordem das variáveis e aí aqui eu consigo comparar lado a lado os meus box plots do N-Calls, né, para cada tratamento, para dentro de cada tamanho de ninhada. Ok? Então, são alternativas diversas. Esse aqui foi só um tira-gosto, né, para você conhecer. Você talvez não conheça o pacote Let's, né, então é interessante você conhecer, começar a familiarizar um pouco com a linguagem do pacote Let's. Está dentro da linguagem R, mas ele tem um dialeto próprio, vamos dizer assim. É tipo o ggplot 2, né, para quem já conhece o ggplot 2. Eu uso muito para fazer esses gráficos rápidos, essa análise exploratória principalmente, e ele é interessante, ele tem umas formatações a mais. Bom, é um outro mundo aí para você investigar, pode procurar livros, né, e referências aí, tem bastante coisa disponível. De vez em quando eu trago aqui alguma coisa do pacote Let's, vou ver se eu trago mais nesses vídeos, ok? Então, é isso aí. Bom, é isso. Algumas ferramentas aí. Vimos o histograma, vimos boxplot, vimos density plot, vimos qqplot, que é através do qqmath, né, que a gente pode relacionar com distribuições teóricas, e tem o qq, que a gente relaciona duas distribuições, né, de dois conjuntos de dados. E a gente até não viu o gráfico de dispersão nesse vídeo, mas que usa a função xyplot, mas no vídeo do mapa lá, se eu não me engano, é ela que eu uso. Eu vou colocar o link, já falei, né, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para esse vídeo, que é bem interessante. E, enfim, eu vou trazer mais aplicações do Let's aí, porque ele é um pacote bem interessante para você conhecer e usar no seu dia a dia. Beleza? Então, se você gostou do conteúdo, peço a gentileza para você curtir o vídeo, né? Compartilha, se inscreve no canal se não está inscrito, se não está inscrita. Salva em playlist, você pode criar uma playlist aí de vídeos de gráficos no R, que eu achei no YouTube legais. Aí coloca o vídeo do EasyR aqui na sua playlist. E essas ações, né, que a gente pede para você fazer aí, curtir, compartilhar, elas são legais para ajudar o canal a crescer e também mostra para o YouTube que o vídeo é relevante, então mais pessoas vão conseguir ter acesso a esse vídeo aí
quando pesquisarem, né, coisas sobre o R, sobre gráficos em R, esse vídeo vai aparecer para as pessoas aí, ajudando elas a conhecer mais sobre a linguagem R. Beleza? Então, um bom fim de semana, estamos chegando no final da semana e até o próximo vídeo.